Gente, bom dia! A história já vai começar, mas antes nós precisamos chamar Jesus para estar conosco, não é? Feche seus olhos e vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pela vida e pela saúde, muito obrigado pelas bênçãos e te pedimos para que esteja conosco durante esses momentos, para que possamos aprender bastante sobre o seu amor. Em nome de Jesus, amém. Oiê, bom dia! Olha nós aqui juntinhos outra vez. Nós vamos recapitular toda a história que nós acompanhamos desde segunda-feira. Mas, como eu disse para vocês, essa história ela foi contada na Bíblia e se você tiver curiosidade, você pode procurar lá no livro de Êxodo, tá bom? Quem é que se lembra aonde nós paramos na história de Moisés ontem, no período da manhã? Essa história, ela tinha parado quando Moisés, junto com seu irmão Arão, eles combinaram de ir até o Egito para falar com o faraó. Então, eles voltando pro Egito por aqui. Aí eles vão andando. Durante essa viagem, sabe? Moisés conversou muito com Deus. E ele pedia para Deus para que ele tivesse sabedoria, para que ele tivesse inteligência, para que ele tivesse forças para falar com o faraó. Porque Moisés sabia que essa não seria uma tarefa fácil. Então você se lembre aí, toda vez que você tiver dificuldade ou você estiver achando que não vai conseguir alguma coisa, junte as suas mãos, converse com Deus que sem dúvida nenhuma Ele vai te ouvir e vai querer que tudo dê certo para você também, certo? Então Moisés, quando chegou lá no Egito, ele foi falar com o faraó. O faraó que existia naquele tempo que Moisés morava lá no Egito tinha morrido. Agora era um novo faraó que tomava conta do Egito. Só que é o seguinte, os faraós, eles até mudavam, mas a maneira como eles pensavam era sempre a mesma. Este faraó aqui, que estava reinando agora no Egito, ele queria que o povo continuasse sofrendo e trabalhando. Quando Moisés chegou para falar com o faraó, ele chegou lá e os soldados falavam assim: o que você quer aqui? Quem é você que veio falar com o faraó? E aí Moisés avisou: eu preciso conversar com o rei, eu preciso falar com o faraó. Eu tenho notícias que serão tristes se ele não me ouvir com carinho, se ele me ouvir com atenção. Então o faraó falou assim: pode mandar esse homem entrar, esse homem esquisito, com essas roupas de quem... igual é desse povo israelita, esses trapos, deixa ele entrar. Então Moisés entrou e começou a conversar com o faraó. Vou colocar aqui, o faraó bem perto de Moisés, porque eles estavam conversando. E Moisés disse para ele: faraó, Deus tem visto a aflição do povo. Ele tem visto como o povo está sofrendo nas suas mãos, como eles trabalham de forma tão escrava. E o faraó, tô nem aí. Não ligo que eles estão trabalhando tanto. Eu quero mais é que eles continuem trabalhando, porque o Egito é a maior nação e ela vai continuar sendo. E Moisés falou assim: olha, deixa eu contar para você. Deus apareceu para mim em forma de sarça, em forma de fogo numa sarça. E ele disse para mim que ele quer que você liberte o povo. E Moisés continuou falando: você vai libertar o povo para que eles saiam do Egito e tenham uma vida livre, para que eles sejam felizes e não sejam mais escravos aqui no Egito. O faraó falou assim: ai, Moisés, você só pode estar ficando maluco. Como assim? Você e o seu irmão chegam aqui para falar comigo e acham que eu vou liberar o povo assim? Não posso liberar eles, não posso deixar que eles vão embora. Eles trabalham para mim e vão continuar trabalhando enquanto eu viver. E Moisés disse de novo: Senhor, preste bem atenção. Deus vai mandar pragas se você não deixar o povo embora. Mas o faraó falou assim: olha, eu não quero saber. Então Moisés fez aquilo que Deus havia pedido para ele lá na sarça. Lembram-se? Você vai jogar o cajado no chão e ele vai se transformar em cobra. Então Moisés pegou o cajado e jogou no chão. Na mesma hora que Moisés jogou o cajado no chão, olha só o que aconteceu. O cajado se transformou numa serpente, numa cobra. O faraó se assustou e falou assim: eita, essa cobra está fazendo aqui dentro? Que medo! Mas foi por poucos momentos. Ele mandou chamar os magos, os feiticeiros que trabalhavam para ele. Mande chamar já os feiticeiros aqui.
Aí lá vieram os feiticeiros do faraó também, estavam ali participando daquela muvuca toda. Sabe o que aconteceu? O faraó disse assim: eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês vão até lá, peguem o cajado de vocês e também transformem em serpente. Os feiticeiros olharam um para o outro assim e falaram: bom, se o faraó está mandando, nós seremos capazes de fazer isso também. Mas sabe por que eles foram capazes de fazer a mesma coisa? Porque eles foram usados pelo inimigo. E por isso que eles conseguiram transformar o cajado deles, deixa eu tirar o cajado deles aqui também, em serpente. Olha as duas serpentes aqui dos magos. Ele transformou em duas serpentes e as serpentes caíram por terra também. E Moisés falou: ué, eles também conseguem fazer isso? Moisés ficou meio assim, mas sabe o que aconteceu? A serpente de Moisés comeu as duas serpentes dos magos. Que coisa impressionante, não? E aí, quando ela terminou de comer, Moisés pegou de novo a serpente, pegou o seu cajado, pegou a serpente. Ixi, gente, vocês não acreditam, o cabelo do Moisés caiu, ficou careca. Aí, ele pegou o cajado de novo e pegou a serpente e transformou em cajado. O faraó não ficou convencido daquela história toda e falou: ai, Moisés, já me cansei de você. Você não entendeu que eu não vou deixar o seu povo sair daqui? Que eles vão continuar escravos por muitos anos aqui no Egito? E Moisés falou: olha, não acabou. Lembram-se que Moisés agora tinha que colocar a mão por dentro da sua roupa. E Moisés pegou a mão e colocou por dentro da roupa. A hora que Moisés tirou a mão, ela estava leprosa, cheia daquela doença que era muito terrível e matava muitas pessoas. Naquela época, as pessoas não podiam ficar perto de ninguém que tinha lepra, porque se por um acaso eles ficassem perto daquelas pessoas, sabe o que aconteceria? Eles também pegariam a lepra. E aí ia morrer, porque não tinha remédio, não tinha hospital para poder correr, uma vacina, não tinha nada. É que nem o coronavírus, que a gente foge dele porque a gente não tem a cura dele, não é verdade? E aí sabe o que aconteceu? Os magos fizeram a mesma coisa de novo. Eles colocaram a mão por dentro da roupa e a hora que eles tiraram a mão de dentro da roupa, a mão estava com lepra. Moisés ficou olhando e falou: não, peraí que agora eu pego eles. Eles não sabem o que meu Deus é capaz. Então ele pegou a mão dele e colocou por dentro da roupa outra vez. Quando Moisés tirou a mão de dentro da roupa, a mão dele estava limpinha, novinha outra vez. Mas os magos do faraó também colocaram as suas mãos por dentro da vestimenta e quando eles tiraram a mão de dentro da vestimenta, lá estava outra vez as mãos com lepra. E eles tiraram, colocaram e fizeram a mesma coisa que Moisés. Moisés pensou: e agora? Uma pena que o faraó não tenha feito o que eu pedi, porque agora virão pragas. O Egito entrará em desgraça e as pessoas vão sofrer muito aqui. Você sabe que essa parte da história, ela me deixa até arrepiada. A história de Moisés é muito bonita. Ela mostra como nós devemos ser confiantes e acreditar que Deus cuida de tudo e tem um plano para cada um de nós. Mas essa parte da história é a mais triste de todas. Vocês vão acompanhar comigo as coisas que aconteceram com o povo do Egito. Sabe por que aconteceu? Porque o seu faraó aqui não queria dar o braço a torcer e deixar o povo de Israel embora. Eles queriam ser livres, eles queriam construir as famílias deles em outro lugar que fosse melhor, que fosse mais gostoso, para que eles pudessem adorar ao Deus deles sem problema nenhum. Então Moisés pegou e foi até o Rio Nilo. Vocês se lembram do Rio Nilo, né? A parte da história mais bonita de Moisés aconteceu lá no Rio Nilo. Moisés está abalado, quase caiu. E aí, quando Moisés chegou ali no Rio Nilo, aquele rio importante, vocês se lembram? Aquele rio que ele era usado para irrigar as plantações, aquele rio que era usado também para poder tirar os peixes. E eles usavam o Rio Nilo como transporte. O Rio Nilo ele era tão importante que os egípcios consideravam o Rio Nilo um deus, como se o Rio Nilo pudesse fazer algum milagre na vida das pessoas, né? Então Moisés pegou o cajado e colocou o cajado em cima da água. Quando Moisés colocou, deixa eu colocar o faraó aqui perto, porque eles também vão ver as coisas que estão acontecendo.
E eles vão ficar de boca aberta, sabe? Porque foi muita coisa triste que aconteceu. E aí, quando Moisés colocou o cajado por cima da água, sabe o que aconteceu? A água se transformou em sangue. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Olha o sangue, a água se transformando em sangue. Olha quanto sangue. Quando o faraó viu aquilo, ele falou assim: meu, que negócio é esse? A água está se transformando em sangue. E a água todinha do rio Nilo se transformou em sangue. Para eles aquilo foi uma coisa muito chocante, porque como o rio Nilo é muito importante, como é que eles fariam agora para pescar? Como eles fariam agora para molhar as plantas, as plantações com a água, sendo que agora ela virou sangue? E não foi só a água do rio Nilo que virou sangue, não. As águas que estavam dentro do poço viraram sangue. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui para vocês verem. A água que estava dentro do poço também virou sangue. A água que estava dentro das botijas, os potinhos que eles têm em casa, dos pratos, dos copos, toda a água que tinha no Egito se transformou sangue e ficou vermelho. Pensa aqui comigo, será que os peixes conseguem viver numa água que está, na verdade, transformada em sangue? Não consegue. O sangue todo ali de dentro daquele rio, que agora deixou de ter água, matou os peixes. E sabe o que aconteceu? Começou a ficar fedido. Os peixes mortos ficaram fedidos. E as pessoas agora não tinham água para tomar banho, não tinham água para beber. Nossa, foi um desespero. E aí o faraó falava assim para os magos deles: eu quero que vocês façam a mesma coisa. Façam também com que a água se transforme em sangue. Mas os feiticeiros não conseguiam, porque aquilo tinha sido um milagre feito por Deus. E o faraó ficou tão desesperado, que ele falou assim: eu acho melhor eu falar para o Moisés que eles podem sair. Mas os conselheiros do faraó falavam assim: ô Senhor, como é que a gente vai conseguir manter as construções, manter tudo tão bem encaminhado no Egito, se os israelitas forem embora, se os escravos forem embora? Quem vai trabalhar para a gente? Aí o faraó começou a pensar e falou assim: já sei. Eu vou falar para o Moisés que eu vou deixar o povo dele sair, e quando essa maldita praga acabar, eu pego o povo e deixo eles aqui dentro, não deixo eles ir embora não. E foi o que aconteceu. O faraó, Moisés foi até lá e falou com o faraó de novo: faraó, o senhor deixa o meu povo ir embora? E o faraó teve o seu coração endurecido, mas ele queria que que a água voltasse a ser como era antes. Então ele falou assim: tá bom, eu deixo você ir embora com o seu povo. Pode ficar tranquilo, é só você tirar aquele monte de sangue que vai ficar tudo bem. Você pode ir embora, pode ter certeza que você vai. Então Moisés foi até lá, colocou o cajado de novo sobre a água e a água se transformou outra vez em água. Ai, que alívio, né? Agora eles tinham água para beber, eles tinham água para tomar banho, para fazer a sua comida. Mas quando Moisés chegou de novo para falar com o faraó, ele disse assim: eu não vou deixar vocês embora coisa nenhuma. Vocês vão ficar aqui trabalhando por muitos e muitos anos. Se preparem. Sabe por quê? Porque agora eu fiquei injuriado com esse negócio de vocês irem embora. O seu povo, quando eles trabalham aqui, a gente dá a palha para eles fazerem os tijolos. Pois a partir de agora, eu como rei, decreto que a palha deve ser colhida pelos próprios israelitas. Aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel teve que trabalhar 2 vezes mais para poder dar conta da produção. Porque eles não tinham a palha, mas a quantidade de tijolos tinha que continuar do mesmo jeito que era antes. Moisés ficou chateado, triste, Moisés chegou a chorar. E ele pensava: será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas o tempo todo ele conversava com Deus. Ele não se esquecia da promessa que Deus havia feito, que levaria o povo de Israel para uma terra bem gostosa, onde eles pudessem ser livres. Aí Moisés foi para casa, lá junto com Arão, junto com seu irmão, e eles começaram a pensar de novo como eles deveriam fazer. E Deus disse para Moisés: Moisés, essa é a primeira das 10 pragas que o povo vai ter. Moisés foi para casa e ficou chateado, ouvindo ali a voz de Deus. Ele não sabia como proceder, mas
Nós sabemos que Deus sabe tudo, Deus conhece tudo e Ele vai ajudar o povo. Só que a gente só vai saber amanhã como é que essa história termina. Eu quero ver vocês aqui ligadinhos de novo, porque nós vamos contar o restante da história de Moisés. Mas vocês se lembram da música Herói, que conta a história do nosso personagem principal? Ai, é muito legal essa música, eu adoro ouvir essa música. Então se liga, fica coladinho aí, que nós vamos soltar a música para você cantar aí na sua casa. E não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer, pense no que eu posso fazer através de você. Um herói, eu quero ser. Um herói, eu quero ser. E com o poder que vem do céu, mostrar pro mundo quem é Deus. Um herói, Que música divertida! E o mais importante de tudo é que ela conta direitinho a história de Moisés, né? Ó, no primeiro dia, vocês tiveram que montar um Moisés de Lego e tirar foto e postar pra gente ver, certo? No segundo dia, vocês fizeram um desenho do momento em que Moisés conheceu Joquebede, conheceu o pai de Joquebede e da sarça ardente. Hoje, a experiência vai ser diferente. Sabe o que eu vou propor para vocês fazerem aí em casa? Pega um pouquinho de água, coloca tinta guache vermelha, pode ser, e transforma em sangue. Será que vai virar sangue de verdade? Aí você vai tirar uma foto, vai postar na sua rede social e vai marcar assim, ó, #SemanaSantaUNASP. Aí nós vamos poder ver todas as fotos que vocês vão produzir, tá bom? A gente se vê amanhã com mais um pouquinho da história.